A bênção do Senhor sobre todos os irmãos. Hoje é o domingo, dia da adoração, dia também de ouvirmos a mensagem do nosso Deus através da sua santa palavra. Nós vamos trazer agora a mensagem da palavra de Deus para os irmãos. Antes, porém, eu quero lembrar dos irmãos que quero que os irmãos se lembrem, que continue tomando todos os cuidados, com paciência, aguardando também o dia que nós vamos nos reunir ou voltarmos a nos reunir. Estejam clamando ao Senhor para que esse dia logo chegue. Já estamos com saudades, já estamos ansiosos pela volta dessa reunião tão maravilhosa. Mas creio que em breve nós voltaremos a nos reunir, irmãos. E também o pastor está à disposição de vocês, tanto lá na igreja, nas quartas-feiras, das 18 horas às 19h30. Nessa semana eu estive lá com a irmã Nilda, conversamos bastante, foi muito agradável. E também estou à disposição para visitar os irmãos, desde que solicitado, para que eu possa ter certeza de que os irmãos podem receber a visita. Então, desde que solicitado e guardando todos os cuidados necessários, nós estamos à disposição dos irmãos. Vamos orar agora para ouvirmos a palavra do nosso Deus. Senhor Deus, abençoa-nos, ó Pai, agora na leitura e na explicação do texto bíblico. Fala, ó Pai, aos nossos corações, através da Tua palavra, em nome de Jesus. Abençoe cada irmão, cada família. Amém, Senhor. Nós vamos ler hoje, para aprendermos da palavra do Senhor, vamos ler o Salmo 128. Diz assim a palavra do Senhor: Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Do trabalho de tuas mãos comerás, feliz serás e tudo te irá bem. Tua esposa no interior de tua casa será como a videira frutífera, teus filhos como rebentos da oliveira, à roda da tua mesa. Eis como será abençoado o homem que teme ao Senhor. O Senhor te abençoe desde Sião, para que vejas a prosperidade de Jerusalém todos os dias de tua vida. Veja os filhos de teus filhos, paz sobre Israel. Esse é o Salmo 128. Irmãos, nós estamos naquele mês chamado Mês da Família. O mês de maio é o mês que, pelo menos eu sei, os evangélicos comemoram o mês da família. E eu achei importante, nesse dia, trazer uma mensagem da palavra do Senhor para você sobre a família, mais propriamente sobre as bênçãos de Deus na família. Esse salmo, ele fala sobre a família, tanto o Salmo 127 como o Salmo 128, claro, outros textos da palavra de Deus, são mais específicos em falar sobre a família. Os estudiosos creem que esse salmo é um salmo de romagem, é um salmo que era cantado ali, naquelas peregrinações ao templo, também nos exercícios do templo, provavelmente, mas é um salmo também considerado salmo de sabedoria. Um salmo onde o autor traz princípios de sabedoria, e nesse caso para o lar, para o homem, a mulher, os filhos que desejam uma família abençoada por Deus. E aqui, irmãos, nós vemos que o salmista, ao tratar das bênçãos, aqui neste salmo, ele fala de bênçãos realmente materiais, físicas, bênçãos comuns para o nosso lar, aquilo que todos nós desejamos numa vida aqui nessa terra. Alguns tentam espiritualizar esse salmo, falar de bênçãos espirituais,
bênçãos que vamos desfrutar na eternidade. Trazer esse salmo para a vida espiritual, aquela vida de relacionamento com Deus, mas eu creio que esse salmo, propriamente, ele não está falando das bênçãos espirituais, embora eu creio que exista um sentido em que nós podemos aplicar as bênçãos espirituais e eternas, mas se nós observarmos bem o Salmo 128, ele está falando de bênçãos materiais, bênçãos para essa vida, né? Para uma vida prazerosa, uma vida feliz aqui na terra. Observa bem, irmãos, que ele fala do trabalho, né? O homem precisava do trabalho para poder manter uma casa feliz, né? Para o seu alimento, para o seu conforto ali no lar. Então o salmista fala, né? Do trabalho de tuas mãos comerás, aí no verso de número 2, fala também da esposa e dos filhos, a esposa frutífera, né? A esposa fértil. Naquela época ter muitos filhos era sinal de bênção, não é o mesmo caso na nossa sociedade, né? Que às vezes um lar menor, hoje, devido às condições, seja mais proveitoso para o sustento, né? Para ter condições melhores de vida, mas naquela época, devido até ao grande número de mortandade, as guerras e outras questões, né? Então um lar cheio de filhos era sinal de bênçãos de Deus. Eu creio ainda que os filhos são bênçãos, né? Em todas as épocas. Não é? Mas naquela época ter muitos era também sinal de muitas bênçãos. Mas também os filhos abençoados no sentido, né, de estarem ali ao redor da mesa e serem filhos obedientes, que honram aos seus pais, né, que trazem alegria aos seus pais. Então era um sinal maravilhoso das bênçãos do Senhor. Interessante que o salmista fala também da oliveira, né, e da videira, a videira frutífera e a oliveira. Tanto o salmista está falando aqui dos filhos, como também no sentido de uma videira, que era também sinal de alegria, e também a oliveira, né, eram dois produtos da terra naquela época que representavam a alegria. Então, o salmista parece que está fazendo uma junção, né, entre ter filhos alegres, ter uma família alegre e ter também o sustento que traz alegria para a sua casa. Não é? Já que ele falou do contexto também do trabalho, então observe, bênçãos para essa vida. Né? O salmista também fala que esse homem abençoado também, ele vai ver a prosperidade do povo de Deus e também a prosperidade da sua terra, da sua região, e também que ele vai ter vida longa. No finalzinho do salmo, né, fala que ele vai ver os filhos dos seus filhos, ou seja, os seus netos, da ideia de longevidade, de viver muito, viver com alegria, com prazer. Irmãos, a palavra de Deus fala que nós devemos pensar assim nessas coisas, que nós devemos procurar obtê-las, né, ter uma família maravilhosa, poder ver os filhos dos nossos filhos, né? Ter alegria ali aqui na nossa casa, né? Você aí na sua casa, uma esposa abençoada, né? Como eu tenho, o esposo abençoado, os filhos abençoados. Então, tudo isso ter vida longa, né? Todos nós desejamos, né, viver, aproveitar dessa vida com o Senhor e para o Senhor, mas a ideia é essa, né? Às vezes, no nosso tempo, por queremos confrontar a teologia da prosperidade, nós começamos a negar que a Bíblia fala também de prosperidade para a família. É claro que nós devemos viver a prosperidade aqui, mas pensando na prosperidade maior que Deus nos dará quando Jesus voltar a essa terra. A verdadeira felicidade, completa felicidade, só quando Jesus voltar a essa terra. Mas nós já podemos vislumbrar prosperidade aqui, porque a palavra de Deus promete sim bênçãos. O erro da teologia da prosperidade é dizer que não vai haver aflições, ou que essas aflições não pertencem a uma vida com fé. Isso é um erro. Mas também, por outro lado,
a Bíblia nos ensina a pensar na paz, na prosperidade. O Antigo Testamento, quando fala de paz, ele está falando de prosperidade. Paz no lar é prosperidade no lar, do trabalho, né? Na vida de alegria em casa, com sustento e longevidade. E a paz também sobre a cidade, né? Para que possamos ter vida tranquila, como Paulo nos ensinou a orar. Mas eu queria pensar com os irmãos, então, quais as razões que o salmista apresenta para esse lar, essa família abençoada. Razões para uma família abençoada. Razões para uma família abençoada. Como você pode ter uma família abençoada? Observa bem o versículo 1, né? Bem-aventurado aquele que teme o Senhor e anda nos seus caminhos. Como você pode ter, meu irmão, uma família abençoada, né? A primeira razão é temer ao Senhor. O salmista deixa bem claro que temer ao Senhor é uma razão para ter uma família abençoada. Bem-aventurado, né? Feliz, abençoado aquele que teme ao Senhor. Nós vivemos numa época que as pessoas não consideram Deus. Elas desconsideram a existência de um Deus. Elas não levam em consideração que existe um Deus. Mas o que é que o salmista está chamando aqui de temer a Deus? O que é temer a Deus? É considerar Deus na nossa vida. Eu gosto muito dessa expressão, né? Considerar Deus. Ter conta, entender, crer, né? Que Deus existe. Mas as famílias hoje, né? As pessoas hoje no nosso mundo, muitas delas, né? Da sociedade, elas não creem em Deus. Ou quando creem em Deus, creem que Deus é a natureza, ou que Deus é o tudo, né? Deus é todas as coisas, são todas as coisas, tudo é Deus, melhor dizendo. Ou elas creem em um Deus que a mente concebe, a sua mente é que imagina o Deus, cada um tem o seu Deus, porque Deus é um produto da mente, ou Deus é um produto da cultura, cada cultura tem o seu Deus. Irmãos, quando a Bíblia fala temer a Deus, primeiramente, ela está falando de um Deus que está lá. Um Deus que está lá, um Deus que está fora de nós. O Deus que criou todas as coisas, mas não se mistura com as coisas que Ele criou. É o Deus que existe fora de nós. É o Deus Altíssimo, como nós pregamos outro dia. Ele é o Criador, Ele é o sustentador, Ele é o Deus que está lá, fez tudo e dirige todas as coisas. Ele é o Deus soberano, Ele é totalmente o outro. Ele é totalmente separado da sua criatura. Ele é o Criador. Mas também, quando nós tememos a Deus, nós entendemos que esse Deus que está lá é o Deus que deve ser temido. Temer ao Senhor é um conceito complexo do Antigo Testamento, como eu li num certo comentarista. Não é fácil a gente delinear o que é temer o Senhor, mas o autor de sabedoria da palavra de Deus, ele fala que pelo temor do Senhor os homens evitam o mal. Temer a Deus, irmãos, dá a ideia assim realmente de, num certo sentido, ter medo de Deus, né? Saber que Deus está lá, mas Deus está olhando o que os filhos dos homens estão fazendo. Deus está olhando o que os homens estão fazendo, o que os seres humanos estão fazendo nessa terra. Ele está de olho em cada ser humano. É por isso que a Bíblia fala que os homens vão dar conta diante de Deus de todas as suas obras. Deus sabe tudo que nós estamos fazendo, Ele está de olho. Então, temer a Deus é ter essa ideia, né? É ter esse conceito que nós não estamos nesse mundo para fazermos o que nós quisermos. Nós estamos nesse mundo para servirmos um Deus que está lá, mas está de olho naquilo que nós fazemos. É um Deus que deve ser temido, que deve ser reverenciado, que deve ser adorado. É um Deus que está presente, verificando as nossas vidas. E por isso Ele deve ser temido. Nesse sentido, Deus deve ser buscado. O profeta Isaías, lá no capítulo 55, verso 6, ele fala, né? Buscai o Senhor enquanto se pode achá-lo, invocai-o enquanto está perto. Um Deus que deve ser buscado, um Deus que nós devemos ser devotos a Ele. Então a ideia de temor ao Senhor é também uma ideia de devoção a Deus. É a ideia de que nós sabemos que Deus é totalmente o outro, não é? Que Deus
é grande, é altíssimo, é infinito, mas que esse Deus olha o que nós estamos fazendo, por isso devemos temê-lo, devemos cuidar das nossas obras, mas é um Deus que também deve ser buscado, que nós devemos ir a Ele para termos devoção a Ele. A ideia de temor é a ideia de devoção, de piedade, né? O apóstolo Paulo fala que nós devemos exercitar na piedade. O exercício físico para pouco é proveitoso, então exercitemos na piedade. Irmãos, é um Deus que nós devemos buscar, que nós devemos ir até Ele, que nós devemos nos encontrar com Ele. Então, um lar abençoado é um lar que teme a Deus, que considera esse Deus na sua vida, que busca esse Deus, que vive para esse Deus, que ama esse Deus. A ideia de buscar a Deus é amá-lo, é viver para Ele, é ter devoção a Ele. O seu lar só pode ser abençoado se você for devoto a esse Deus, se você exercitar a piedade na sua casa. Uma busca desse Deus que existe. Ele é real, Ele está lá, e através da fé nós devemos buscá-lo. Ele está perto de nós também. Ele tanto é o Deus que está lá, como é o Deus que se aproxima para ver o que estamos fazendo e para que nós possamos buscá-lo mediante a sua graça. Mas o salmista, ele continua dizendo, né, que bem-aventurado, feliz é o homem que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. A ideia de andar no caminho, na poesia hebraica, né, como aí é um paralelismo, então é aquele que é devoto a Deus, né, que teme a Deus, e este então anda nos seus caminhos. Andar nos caminhos aqui, irmãos, dá a ideia, né, de obedecer. É importante andar nos caminhos do Senhor. A Bíblia fala que Enoque foi um homem grande demais, né, porque ele andou com Deus. E por isso ele foi tomado para Deus sem passar pela morte. Ele recebeu um prêmio maravilhoso, né? Porque ele andou com Deus. Outros servos do Senhor também, no AT, fala que eles andavam com Deus. Então, olha a importância de andar com Deus. O que é andar com Deus, né? É andar nos caminhos do Senhor. Aqui o salmista fala, né? Anda nos seus caminhos. Observa que são caminhos que Deus traçou desde a criação. Quando Deus fez o mundo, né, colocou Adão e Eva ali naquele jardim de felicidade, né? Adão e Eva desobedeceram a Deus, eles saíram do caminho reto. O autor de Eclesiastes, lá em Eclesiastes 7, 29, né, fala que ele viu tão somente isso, né, que Deus fez o homem reto, mas o homem se meteu em muitas astúcias. Ou seja, o homem foi criado reto, Deus traçou um caminho reto para o homem andar nele. Deus traçou um caminho de felicidade, que era andar com Ele, que era andar nos seus passos, andar como Ele queria. Mas o homem tende a se extraviar desse caminho. O homem tende a fazer aquilo que é errado, sair dos princípios que Deus estabeleceu lá na criação. Mas o que Deus fez para o homem, irmãos? Deus criou, Deus fez a sua lei, né? Deu a sua lei a Moisés. Deus se aproximou graciosamente desse homem. Deus trouxe, desde lá do Éden, mas de uma forma especial. Deus deu a lei. E essa lei se transformou na palavra de Deus. Essa lei foi revelada de forma maior na vinda de Jesus a este mundo. Então nós temos a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada. Andar nos caminhos do Senhor, então, é andar nos caminhos que são iluminados pela Bíblia. Né? Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, luz para o meu caminho. O Salmo 119, 14 vezes fala dos caminhos certos e dos caminhos errados. E o homem é chamado a andar nos caminhos certos. Como que seu lar pode ser bem-aventurado, meu irmão? Se você andar nos caminhos, nos princípios que Deus traçou para o seu lar desde a criação. Não é? Quando Deus falou do homem se unir a uma mulher, não é? Do homem ter filhos, se multiplicar, do homem dominar sobre a terra. Então, os caminhos traçados, né, para o homem gerenciar tudo que Deus criou numa família. É uma família onde o homem é o cabeça, a mulher é submissa, o homem ama a sua esposa, né? A esposa é submissa ao seu marido, os filhos são submissos. O princípio estabelecido por Deus lá na criação, quando ele é observado mediante a iluminação da palavra. O apóstolo Paulo, né, lá em Efésios 6, dá
uma ideia maravilhosa, né? Os princípios de uma vida que é cheia do Espírito Santo para andar em obediência, andar nos caminhos do Senhor no lar. Os filhos, a esposa, o esposo. Amar, né, a sua esposa como Cristo amou a igreja. Olha que maravilha. A Bíblia, irmãos, ela nos instrui como sermos felizes no nosso lar. A sabedoria, então, do Salmo 128 nos ensina que andar nesses caminhos, nos princípios traçados por Deus, de acordo com a lei, de acordo com a palavra, observando esses princípios da palavra de Deus. Então é a única maneira do lar ser abençoado. É a única maneira de você ter um lar feliz e que Deus então manifesta a sua bênção sobre este lar, né? E esse lar então é um lar que vive em comunhão com Deus. Jesus Cristo veio ao mundo para levar o homem a ter comunhão com Deus. Então o lar, onde as pessoas creem em Jesus, os membros desse lar, né? E se não puder ser todos, né? Às vezes tem lares que as pessoas se converteram e nem todos temem ao Senhor. O ideal seria que todos temessem, né? Por isso nós devemos orar. Mas o apóstolo Paulo fala que o marido não crente é santificado no convívio com a esposa crente. Ou o contrário também, né? A esposa também não crente é santificada no convívio. A esposa não crente é santificada no convívio com o marido crente. E o marido não crente também é santificado no convívio com a esposa crente. A ideia é que nós podemos trazer bênção para o nosso lar quando nós cremos em Jesus Cristo e nós vivemos em comunhão com Deus. Essa é a ideia. É isso que eu entendo, né? O lar que anda nos caminhos do Senhor é o lar que anda naqueles princípios que Deus traçou, que a palavra ilumina, que a palavra nos mostra, que a palavra nos adverte, que ela nos orienta, que ela nos educa nesses caminhos de Deus e que vive em comunhão com Deus em Jesus Cristo. Então esse é o lar abençoado. Mas temos ainda um outro princípio, uma outra razão, né? Como dissemos, para o lar abençoado. Observa aí o verso de número 5. O Senhor te abençoe desde Sião. O Senhor te abençoe desde Sião. Irmãos, o que nós vemos aqui? Nós vemos o salmista invocando a bênção do Senhor para o homem, né? Para o lar, para o homem, a esposa, os filhos e aqueles que fazem parte da família. O Senhor te abençoe desde Sião. Qual é uma terceira razão para uma família abençoada? É invocar o Senhor. Nós vemos aqui a invocação do Senhor, né? O que é invocar o Senhor? Eu entendo, irmãos, que invocar o Senhor significa basicamente duas coisas. Adorar o Senhor, não é? Lá em Gênesis fala que o homem começou a invocar o Senhor, né? A ideia de adorar, de construir um altar, né? Construir um altar na sua vida para o Senhor, no seu coração. Eu entendo que é essa ideia, né? No Antigo Testamento eles tinham esse costume, né? De construir altares, né? Antes do tabernáculo, né? Altares para adorar o Senhor. Você construir um altar na sua vida para adorar o Senhor, mas é também a ideia de buscar, de orar, de clamar ao Senhor. Buscar clamando, de invocar a bênção, de pedir a bênção, de oração, é a ideia de oração mesmo. Adorar é orar, e orar traz uma vida feliz. Clamar ao Senhor, pedir a Ele a bênção. Essa é a ideia. Não é quando as coisas não estão indo bem, não é? Porque a Bíblia não nos isenta de bênção. O Salmo, um comentarista fala que esse Salmo, ele fala de bênçãos materiais, mas ele não diz que não existam exceções, não existam as exceções, mas a ideia é exatamente essa. Não é? Quando alguma coisa ruim acontece, busca o Senhor. Quando as coisas não vão bem, peça a bênção do Senhor. Fala como o salmista no Salmo 126, restaura, Senhor, a minha sorte como as torrentes do Negueb. O Negueb era tipo um rio, né? Que em determinado momento ele ficava seco, mas quando vinha as chuvas ele inundava, né? Se inundava, as plantas ao seu redor floresciam. Por quê? Porque ele renovava, né? Aquele rio era renovado. A Bíblia nos ensina a buscar o Senhor em oração, para o Senhor restaurar a nossa sorte. O crente que ora, que clama pelo seu lar, que clama pela sua vida, que clama para Deus renovar, não é, aquilo que não está bom no seu lar,
ou mudar mesmo completamente a sorte, completamente a situação, esse é feliz, é abençoado. Então observa o que o salmista diz, né? Desde Sião, ele fala que o Senhor te abençoe desde Sião, para que vejas a prosperidade de Jerusalém durante os dias de tua vida. Irmãos, aqui agora eu entendo que há uma aplicação espiritual, que há uma aplicação para o sentido espiritual, né? Quando ele fala desde Sião, Sião era o lugar de onde vinha a bênção de Deus, né? Prefigurava a graça do Senhor. Então o salmista aqui, ele está pensando que é Deus que traz a bênção, é Deus que, pela sua graça, concede a renovação, a restauração do lar, o refrigério do lar. E aqui aponta para Jesus Cristo, prefigura o Senhor Jesus. O autor de Hebreus, né, fala que nós agora temos chegado não ao Monte Sinai, o monte da lei, né, da punição divina, mas agora ao Monte Sião, de onde vem a graça, de onde vem o Senhor Jesus, de onde Jesus traz a bênção, e só através de Jesus, da fé em Jesus, nós podemos chegar a Deus, pelo novo e vivo caminho que o Senhor abriu, através do sangue de Jesus Cristo, em oração, desde Sião, através de Jesus, Deus nos abençoa. Se você quer ter um lar abençoado, busque ao Senhor, clame a Ele, na intercessão do Senhor Jesus Cristo. Mas também o salmista diz, para que vejas a prosperidade de Jerusalém. Irmãos, Jerusalém aqui também aponta, né? Ela tipifica a Jerusalém celestial, a igreja, né? Os santos arrolados nos céus, o povo espiritual de Deus, o povo da fé, que creu como Abraão, ou seja, a igreja do Senhor em Jesus. É esse povo, é essa Jerusalém, que por sua vez tipifica a nova Jerusalém, que é a igreja aperfeiçoada quando Jesus voltar. Mas agora, essa igreja, ela é a razão da busca do salmista, o clamor do salmista. A prosperidade do lar, ela teria que ser advinda da prosperidade no meio do povo de Deus. O que o salmista quer dizer aqui, e que eu entendo, irmãos, é que não poderia haver prosperidade verdadeira do lar se não houvesse prosperidade na igreja. Ou seja, as bênçãos do Senhor vêm de Jesus para a igreja. Você não pode ser feliz, o seu lar não pode ser feliz, se você não buscar a prosperidade da igreja. Irmãos, a bênção do Senhor, as bênçãos do Senhor estão na igreja. É da igreja que elas vêm às nossas vidas. O lar feliz, ele é inserido na igreja do Senhor Jesus. Ele recebe as bênçãos que vêm para a igreja. E a ideia, então, é, quando você pensa na felicidade do seu lar, quando você busca um lar próspero no trabalho, né? Na longevidade, os filhos abençoados, a mesa farta, tudo isso tem um propósito. E esse propósito é realmente espiritual. Esse propósito é que o Senhor seja engrandecido, para que veja a prosperidade de Jerusalém. Jerusalém prefigura o povo de Deus, e o povo de Deus sendo engrandecido, Deus é engrandecido. Por isso que o povo de Israel, o tempo todo, né? Você vê de Gênesis a Malaquias, a busca da felicidade, ou melhor, né? De Gênesis a Malaquias, mas desde que Deus chamou o povo, né? Em Abraão, nós vemos que a busca pela felicidade desse povo, para que Deus fosse engrandecido. A ideia é que o nome de Deus fosse exaltado, que as virtudes de Deus fossem proclamadas para todos os povos. Então, qual é a ideia aqui? É que buscar, né, clamar pela felicidade do nosso lar tem um propósito único. E aí, as duas coisas vão se casar, né? A felicidade do lar, né? Que Deus abençoe o lar, né? Que todas as bênçãos que nós pedimos de restauração, né? Para que Deus renove a felicidade do nosso lar, tudo isso, para o salmista, só tinha um propósito: que o nome de Deus fosse engrandecido, que Deus fosse glorificado. Por isso que o apóstolo Paulo falou, né? Quer comais, quer bebais, ou façais outra coisa qualquer, fazer tudo para a glória do
do Senhor, porque dele, por meio dele, para ele são todas as coisas. A ele, pois, a glória eternamente. Seu lar vai ser abençoado se você buscar em primeiro lugar a glória de Deus. Quando nós oramos, irmãos, e clamamos, não é? Como salmista, invocamos o Senhor para abençoar o nosso lar, nós devemos fazê-lo, pensando em que o nosso lar abençoado deve engrandecer o nome do Senhor. É um lar onde Deus é louvado, onde Deus é glorificado, onde tudo concorre para a glória de Deus. A minha felicidade não deve ser como um fim em si mesmo, para mim, mas para a glória do Senhor. Essa é a ideia do salmista, para que veja a prosperidade de Jerusalém. E ele termina dizendo, né? Paz sobre quem? Israel. Paz sobre o povo de Deus, para que Deus seja glorificado. Então, irmãos, quais são as razões, né, que o salmista apresenta para esse lar abençoado aqui na terra? Feliz, próspero, né? De longevidade, né? De filhos abençoados, outros familiares, né? A ideia é, primeiro, quais as razões? Primeiro, temer o Senhor. Deus deve ser considerado, Deus deve ser temido, buscado, mas devotado, né? Devemos devotar a nossa vida a Ele. Mas também, a outra razão é que nós devemos andar nos caminhos do Senhor, na lei do Senhor, iluminados, né? Nos princípios de Deus para a nossa família, para a nossa vida. E também é um lar que invoca o Senhor, que busca o Senhor em oração, mas em Jesus Cristo, e para que Deus seja glorificado. Não para a sua própria glória, mas para a glória do Senhor. Esse é o lar abençoado. Então, se você quer ter um lar abençoado, o que eu digo para você? Considere Deus, ame Deus, tenha Deus como tudo na sua vida, ande nos caminhos do Senhor, invoque o Senhor. Que Deus abençoe sua família.